E aí galera, beleza? Rafael Aniário Carlos, mais um vídeo aqui para vocês. Hoje eu vou tirar uma dúvida aí de muitos inscritos aqui do meu canal. Tem muita gente perguntando, mandando mensagem no WhatsApp aqui para mim. E eu fiquei tentando responder todo mundo, resolvi fazer esse vídeo aqui para explicar sobre a questão do bloco do motor e pistão da linha Fire. Confere esse vídeo aí. We face it all 'cause we go big or we go home. Dance like you made it, you found it all. This is paradise. Dance like you made it, you found it all. This is paradise. This is paradise. This is paradise. Aí galera, esse daqui é um bloco 1.3, tá? Esse daqui é do Mafiorinho. Ó, como vocês podem ver, já tem um calombo aqui, ó. Esse dente aqui é justamente porque o bloco já foi faceado, tá? Então, quando você... os blocos de ferro também empena, tá? Mecânico antigo aí fala, né, bloco de ferro não empena. Também sofre empenamento. O calor que produz aqui é muito grande. Então, assim, sempre tomar cuidado sobre isso, tá? Às vezes o bloco tá empenado, queima uma, duas, três vezes a junta. Às vezes está com a superfície do bloco aqui empenada. Eu já peguei um monte já, tá? Não foi um, não. E o que eu ia mostrar para vocês? Tá vendo essa distância aqui, ó? Tá vendo essa distância aí, ó? Mais ou menos 6 milímetros, tá? Então, assim, esse bloco aqui já foi aberto. Se eu não me engano, é 0,40 que tá a medida dos pistões. Então, ele tá 71,20, né? Porque a primeira medida não tem, normalmente na concessionária é muito caro. E aí tá na segunda medida aqui do pistão, né? Eu tava olhando aqui, ele misturou água com óleo, né? Por isso que tá desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Cheio, ainda que eu lavei, né? E o que eu ia falar para vocês? O pistão, tá? E a biela, tem diferença. Quais são as diferenças? Vamos lá. O pistão do 1.3, ele tem 70,8 de diâmetro, standard, tá? Então, vamos fazer uma continha aqui. Então, aqui, ó, pessoal, a primeira medida do pistão é de 70,8 milésimos, tá? E a última medida é 0,60, então seria 71,4. A primeira medida do 1.4 é de 72, é muito próximo, tá vendo? Então aqui, pessoal, o que a gente pode fazer? O Fire 1.3, para você abrir para a medida original de 72, ok, tá? Ali ele já foi aberto, aquele bloco ali, e ainda tem 6 milímetros ainda, né, de espessura para conseguir trabalhar até chegar aqui no 72. Se eu não me engano, fica uns 4 milímetros aqui, ó. Essa distância aqui vai ficar uns 4 milímetros. No aspirado, tranquilo, tá? No turbo, motor turbo, aí eu já não sei dizer, mesmo o bloco sendo de ferro, né? Se o bloco tiver em boa situação, talvez aguente, tá? Eu não sei dizer, dependendo da pressão que você for utilizar, né? Porque vai sofrer vai sofrer força daqui e daqui, dos dois lados, né? Que sofre força. Então, claro que é um pistão de cada vez, né? Que sofre a queima, mas eu acho que no aspirado tranquilo, mas no motor turbo, não sei, galera. Pode ser que dê problema, tá? Mas o que eu quero dizer aqui? O motor 1.3 tem a possibilidade de você abrir para 1.4. Esse virabrequim aqui é do 1.3. Então, ele tem 78,9 de curso, tá? Então, vamos lá. O virabrequim do 1.3, ele é 78,9 milímetros de curso. O do 1.4, ele é 84 milímetros de curso, tá? E o que muda? Muda aqui o pino, tá? O pistão do 1.4, ele fica deslocado
da altura do anel aqui praticamente, ó, desse primeiro anel aqui. Então quando a gente colocou lá na retífica, o pino do pistão encaixado no outro, nos dois pistão, encaixamos um pino no outro, para a gente comparar as alturas, e ele ficou um dente. Esse, se colocar o virabrequim do 1.4 e outro detalhe, a biela do 1.3 e biela do 1.4 são as mesmas, é a mesma medida, tá? Não muda nada dos flex. A única que muda é do ponto de jet, que ela é mais parruda, tá? Então a gente fez o que lá na retífica? Colocamos um pino atravessado aqui e um atravessado aqui, pegando os dois. E a gente viu a diferença. A diferença daqui, se colocar o virabrequim do ponto 4 com o pistão do ponto 3 biela e o pistão do ponto 3 e a biela não muda, né? Ele vai passar daqui na face do bloco, ele passa, acho que é 1,2 de altura, que ele passa da face do bloco, tá? Porque esse bloco do 1.4, ele é um pouquinho mais baixo do que o bloco esse bloco do 1.3, ele é um pouquinho mais baixo do que o do 1.4, tá? Então, aí o que tem que fazer? Colocar o pistão do 1.4 e mandar abrir, né, o cilindro para 1.4. Conseguindo abrir esse cilindro aqui, que não é difícil, né? Só mandar abrir para a primeira medida standard ou para a segunda medida, né? 0,40. E aí você consegue usar o pistão do 1.4, a biela é a mesma e só trocar o virabrequim. O virabrequim lá embaixo, eu medi, tá? Ele é um pouco maior, sim, o virabrequim, né? Porque a gente tem essa diferença aqui de curso, tá? É uma diferença aí de 6, né? Quase 6 de curso. E ele passa bem próximo ali das questões aqui de dentro do bloco, tá? Ele passa bem próximo ali na parte interna, mas não pega em nada. Ele fica com uma distância de 15 milímetros até 20 em alguns pontos. Então ele passa lá. O que é a diferença do 1.3 também? Ele não tem o semi-cárter lá. O 1.4 ele tem aquele semi-cárter, que ele reforça ali de alumínio, que ele reforça para segurar o vira. Lá, aqui nesse caso é só os mancal mesmo, tá? Então, o que eu tô pensando aqui comigo também? Outro detalhe, esse daqui é o parafuso da biela, tá? E eu acho ele, cara, eu tenho ele para mim, pessoal, que ele é muito frágil, tá? É um parafusinho muito frágil. Essas bielas aqui, elas são fraturadas, tá vendo? Ela é fraturada. Dá uma resistência a mais. Porém, né? Eu acho que esses parafusos aqui era bom trocar. Esse daqui também é do mancal, tá? Então, eu vou ver quanto que vai ficar o custo e se eu acho um parafuso mais parrudo, né? Para conseguir dar um torque um pouquinho a mais por conta de não ter aquela gaiola embaixo. Então, pessoal, dá para abrir, tá? Dá para abrir o cilindro do 1.3 para 1.4, tá? E usar o virabrequim do 1.4 e você aumentar a cilindrada do seu motor, tá? Agora falando em respeito de turbo, o que acontece com os Fire? Canaleta de pistão aqui, essa canaleta aqui, ela é muito frágil, tá? Então ela quebra por conta da pressão. Esse é um cuidado que tem que ter na linha Fire, tá? Tem 2 fusíveis na questão do projeto do Fire Turbo. Coletor de plástico não aguenta mais de 1 kg, ele vai rachar. E a canaleta do pistão, ela também passou de 1 kg, ela quebra a canaleta do pistão. Então esses daí são as fragilidades que tem no motor Fire. Aí por isso que eu falo pro pessoal para migrar para 1.4. Por quê? Porque no 1.4 tem 2 opções de pistão e biela forjada. Tem o pistão e biela do T-Jet, que não é forjada, mas já é um material mais resistente, porque já foi feito para um carro que é turbo, tá? E é um pistão que ele é mais destachado, então dá para você colocar uma pressãozinha até 1,5 kg, porém tem que mudar o coletor.
E a biela é mais resistente também, então já fica mais tranquilo de você colocar 1 quilo, você vai ficar sossegado, não vai quebrar com 1 quilo. Estando o carro acertadinho, tá? E tem também o pistão da AFP, custa 5 mil e pouco. E as bielas da Ancona, que custa 4.900 também, é 10 mil reais. Só que é esse pistão e biela aí dá para você passar de 400 cavalos, tá? Que aí é sem risco de quebra. É muito resistente o material, tá? É um pistão assim muito bom, muito leve e o material forjado. As bielas também são bem... Não tem nada a ver com essa biela aqui, é uma biela muito resistente e leve também, né? A questão de ser forjado também não é só por conta da resistência, é por conta de ser leve, tá? E toda a parte do moente ali, do virabrequim, biela, pistão, tudo que está em movimento, quanto mais leve for, melhor para o motor, tá? Então esse daí é um detalhe, tá, pessoal? Esse daí foi o vídeo de hoje, uma dica básica aí para vocês. Então o pessoal sempre me pergunta, questão de altura, tá, do bloco, do motor. Um detalhe também que o pessoal tem o Fire 1.0, esqueci até de mencionar, que é do Mob 2016 para frente. Quando vocês olharem a bomba d'água aqui, se tiver essa altura aqui, já é o Fire moderno, de 75 cavalos. Esse bloco do Fire 1.0, que é de 75 cavalos, que ele é dos 2016 para frente, ele já é mais alto, ele é praticamente da mesma altura do 1.4, tá? Então dá para fazer um projeto também naquele motor 1.0 de 75 cavalos dos 2016 para frente, tá? Que saiu no Mob. Outra coisa, tem que tomar muito cuidado, tá? Na questão do bloco, para a questão de você não pegar um bloco e fazer um motor taxado pro turbo, tá? Que aí vai quebrar. Que o pessoal sempre me pergunta, ó, esse daqui é do 1.3 e olha como ele é retinho. Ele tem uma baloada ali no meio, mas é muito pouco mesmo. Ele é praticamente reto, esse pistão aqui, tá? Então a taxa de compressão na linha Fire, tá? É basicamente aqui no pistão que eles fazem, tá? Basicamente em todos os carros que eles mexem na taxa de compressão, é baseado na cabeça do pistão. Tá? Então, quando o pistão é côncavo para baixo, que é os de gasolina, ele tem um buraco aqui no meio. Então, ele tira um pouco de taxa de compressão. Na hora que comprimir, ele tira um pouco de taxa. É os carros gasolina, tá? Então, assim, existe, né, não sei, tinha que pesquisar. Mas eu acho que deve ter o pistão do 1.3, do 1.0 e do 1.4 gasolina, que eles são destachados para linha turbo, tá? Agora, o motor aspirado tem que ter taxa de compressão. O 1.4 não tem pistão reto assim. Eu já procurei e não achei, tá? Os pistão do 1.4 sempre tem o formato da câmera aqui, ó, que é a linha Evo. Eu vou pôr aí na tela para vocês verem. Aí a taxa de compressão é mais no cabeçote, tá? Mas é pouca coisa no cabeçote. E eu vejo muita gente me perguntando, eu vou rebaixar o cabeçote aqui, vou planar ele, vou fazer um dente aqui e vou rebaixar o cabeçote também, né? Vou fazer a plana aqui do cabeçote e vou tirar bastante material, deixar ele abaixo de medida, que aí eu tenho taxa de compressão. Não é assim, tá, pessoal? Não é desse jeito, não é a única forma. Dá para fazer assim? Dá, mas não é a única forma que faz, tá? Porque aqui você vai encontrar, principalmente na injeção original, você vai encontrar um sério problema na hora do sincronismo. O que acontece? Quando você tira material milésimos de milímetro, tá? Centésimos, né? 2 casas depois da vírgula. Quando você tira o material do cabeçote e tira o material do bloco, você está diminuindo o tamanho. E a correia dentada, ela tem um tamanho. Mas tem um tensionador lá. Ok, ele vai tensionar. Porém, você não vai conseguir mais casar o ponto da forma correta, tá? O carro vai ficar sempre um pelinho fora de ponto.
E esse pouquinho que ele dá de fora de ponto, que ele não vai casar mais na medida original, é onde a injeção fica maluca, tá? E sem falar que se você taxar demais o motor, corre o risco do pistão sofrer dilatação e bater no cabeçote, que é a questão do bloco, se facear demais o bloco. Tem que tomar cuidado, que é a zona squish, esmagamento. Eu já expliquei aqui no canal como é que é sobre isso daí. E a questão também da taxa de compressão muito alta, na gasolina, num dia de calor, o carro pode bater pino. E com certeza vai bater, porque tem os motores originais aí, principalmente da GM, que é os VHC, que eles são alta taxa de compressão, VHC. Pode ver os 1.4 aí, quando vai sair da lombada, em baixa rotação, ele dá aquele barulho de batida de pino por conta disso, de atrasar muito o ponto e tá com muita taxa, tá? E na gasolina não é legal. Então assim, pessoal, pensando na preparação, ok, dá para fazer facear o cabeçote um pouquinho, facear o bloco um pouquinho, que você já vai diminuir, vai melhorar a taxa. Dá para fazer encher ali a câmara de combustão, dá para encher a câmara de combustão, diminuir o volume da câmara de combustão sem planar o bloco, tá? É uma possibilidade também, custa muito caro. Você consegue, tipo, fazer o quê? Enxertar aqui, fazer um enxerto de alumínio, tá? A solda de alumínio, e depois mandar usinar, que você vai, tipo, diminuir o volume da câmara de combustão. Mas, para fazer isso, tem que ter bastante cuidado, tem que ter cálculo, tá? E normalmente quando você solda aqui, você destempera todo o resto. Então assim, é uma possibilidade, mas é uma possibilidade assim bem para projetos extremos, né? Tem motor aspirado aí andando nas categorias aí com 15 a 17 de taxa de compressão, tá? E aí usa até metanol, usa nitrometano, né? Então assim, é outra questão. Mas assim, o cabeçote Fire, até onde eu vi lá no diagrama, o cabeçote Fire não aceita retífica, tá? Ele não aceita retífica. Porque até mesmo o preço do cabeçote, ele custa um barão e pouco, um cabeçote novo, tá? Então assim, às vezes nem compensa, às vezes mais compensa você já tirar e pegar um novo, usar o mesmo comando, colocar aqui e acabou, né? Então, pessoal, entenderam aí? Sobre a questão do bloco, tá? Sobre a questão da taxa de compressão, pistão, sobre a questão do turbo, tá? Então, assim, às vezes compensa você vai fazer um projetinho turbo, veja a questão de biela dos gasolinas, que a biela um pouco mais pesada, ela tem mais material, ela é mais resistente do que a biela dos flex, tá? Motores flex, eles estão aliviando o peso para o carro ficar melhor. Esses motores mais atuais estão tudo mais aliviado, as peças estão sendo mais aliviadas para justamente o motor girar, ter um comportamento melhor, não emitir emissão de poluentes, né? Você consegue trabalhar a questão ali de giro do motor. Então, para a questão do turbo, resistência. Para a questão do aspirado, resistência também, porém materiais mais leves, tá? Taxa de compressão mais alta. Para o turbo, pouca taxa de compressão, consegue usar a pressão de turbina até 1 kg. Tá? Porque senão, se você... O que acontece? Você pode até deixar a taxa de compressão original do seu carro, porém você não vai poder abusar da pressão de turbo, tá? Porque senão vai quebrar. Vai quebrar porque são peças e componentes feitos para um carro de 50 cavalos, 80 cavalos aí. Aí querer colocar o dobro em cima, eu aconselho aí devagar, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, deixa aqui nos comentários e não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de compartilhar para seus amigos. Valeu, pessoal! This is paradise.